Ele está sentado na última fila agora. Quando você o vê, tudo o que você pensou sobre poder e privilégio se despedaça. Veja o que acontece quando o homem invisível se recusa a permanecer escondido. O salão ficou em silêncio. Não é antecipação. É terror. O tipo que vem no instante antes que uma verdade se torne impossível de negar. Marcos estava sentado na parte de trás. Terceira fila da saída, cadeira de metal dobrável, mãos cruzadas sobre o colo. O tipo de assento que você escolhe quando não espera ser lembrado. Quando ficar invisível parece uma questão de sobrevivência. Ao seu redor, ternos de 3 peças cortados em tecido italiano e brincos de diamante refletindo a luz como estrelas fraturadas, taças de champanhe capturando a cascata cristalina de lustres que custavam mais do que todo o seu prédio de apartamentos. O próprio ar cheirava a caro, bergamota e dinheiro antigo e o perfume particular de pessoas que nunca tiveram que se perguntar de onde viria sua próxima refeição. Mas Marcos vestia o que sempre vestia. O blazer cinza que sua filha Zara escolhera 2 anos atrás em uma loja de segunda mão em uma tarde de sábado. Ela o segurara em seus ombros com a intensidade de um avaliador de arte descobrindo uma obra-prima. Ele o passara com tanto cuidado que os vincos poderiam cortar vidro. Cada linha era exata, cada dobra era deliberada. Em uma sala cheia de pessoas transmitindo sua importância através de rótulos de grife, a importância de Marcos era invisível. Escondida na precisão de seu cuidado, na disciplina de sua atenção aos detalhes. Ele não deveria estar aqui. O convite havia chegado por um erro clerical. Seu nome em uma lista destinada a outra pessoa, alguém com as credenciais certas, o código postal certo, o tom de pele certo nesses círculos. Alguém que o sistema já havia decidido que importava. Mas quando Zara viu o envelope creme na mesa da cozinha 3 semanas antes, seus olhos se transformaram em algo luminoso. Ela tinha 12 anos, ainda jovem o suficiente para acreditar que coisas sofisticadas significavam que você importava. Ainda jovem o suficiente para acreditar que a presença de seu pai em um evento como aquele era uma validação de algo verdadeiro sobre ele, algo que o mundo vinha se recusando a reconhecer. Pai, você vai ao Gala Templeton? A voz dela carregava aquela frequência específica de esperança que os pais solteiros aprendem a reconhecer. O som de uma criança buscando a normalidade, pela vida que ela via em filmes e programas de televisão onde os pais validavam a importância. Onde seus pais pertenciam a salas com cristal e luz de velas. Ela havia colocado o convite sobre a bancada da cozinha e olhado para ele com uma expressão que dizia: finalmente. Ele quase o jogou fora, quase o amassou e disse a ela que o havia recebido por engano. Que ele não era o Marcus Williams que estavam procurando. Que provavelmente havia alguém mais importante, alguém que realmente pertencia. Alguém cuja presença não destacaria, por contraste, exatamente quão abaixo dessas pessoas ele realmente estava. Em vez disso, ele disse sim. Agora, enquanto o CEO da Templeton Industries subia ao palco, Richard Ashford, cabelo prateado e moldado pela velha riqueza, Marcos sentiu o peso daquela decisão pressionando seu peito. Ashford se moveu com a confiança de alguém que nunca questionou seu direito a qualquer espaço. Seu sorriso era cheio de dentes. Quando ele levantou a mão, a luz refletiu em seu Rolex. $20.000 em seu pulso. Esse era o salário anual de Marcos. Esta noite, a voz de Ashford ecoou pelo auditório, ressoando no mármore como um trovão. Celebramos a inovação, celebramos a visão, celebramos os homens e mulheres que entendem que o verdadeiro poder vem de entender as pessoas, realmente entendê-las. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão amarga. 3 semanas antes, no mesmo dia em que Zara segurou aquele blazer na loja de roupas usadas, Marcos estava naquele mesmo prédio, não em um salão de festas com seu luxo e luz, em uma sala de servidores no porão, escura e zumbindo com o respirar das máquinas. O ar estava frio, mantido a precisamente 68 graus para o benefício dos equipamentos, não dos humanos que trabalhavam ali. Ele estava lá há 6 meses, o técnico de manutenção invisível,
o homem com quem ninguém fazia contato visual nos corredores, aquele que mantinha toda a empresa viva enquanto os executivos lá em cima se apropriavam de seu trabalho. O porão era seu reino e sua prisão. Fileiras de servidores zumbiam em seus racks, luzes piscando em padrões que apenas ele entendia. Ele passara noites lá embaixo, dedos se movendo pelos teclados com uma fluência que vinha de conhecer essas máquinas melhor do que a maioria das pessoas conhecia a si mesmas, resolvendo problemas que o faziam sentir-se brevemente visível, como a pessoa brilhante que sua filha acreditava que ele era. Zara estava doente naquela semana. Febre que não cedia, antibióticos que tinham gosto de moedas, segundo suas reclamações, uma conta de pediatra de $347. Ele ligou para avisar que chegaria atrasado. Seu supervisor, Jennifer, que usava seu desprezo como uma segunda pele, que tinha a arrogância particular de pessoas promovidas além de sua real competência, mal havia reconhecido seu pedido. Ele podia imaginá-la, com os pés em cima de móveis caros, decidindo que a doença de seu filho era menos importante do que as métricas de apresentação corporativa. Temos uma apresentação para o conselho em 2 horas, ela disse, sua voz carregando aquele tom específico reservado para pessoas que ela não considerava iguais. Toda a arquitetura da rede precisa ser otimizada. Você pode consertar ou não? Pode consertar. Não vai tentar. Não estaria disposto. Pode consertar. Como se já fosse um fato estabelecido que ele poderia, que era apenas uma questão de saber se ele o faria. Ele podia. Ele sempre podia. Os sistemas que estavam falhando inexplicavelmente há semanas, aqueles que faziam a empresa perder milhões em produtividade e credibilidade, haviam sido corroídos por negligência básica e atalhos corporativos. Protocolos de segurança que não eram atualizados há 3 anos. Arquitetura construída para um crescimento que nunca veio, nunca se adaptou. Código escrito por pessoas que foram permitidas a falhar para cima. Ele viu o problema imediatamente, da mesma forma que um músico ouve uma nota errada em uma sinfonia. Vulnerabilidades empilhadas como blocos, cada uma esperando pela pressão errada para derrubar tudo. Era bonito em sua clareza, algo quebrado que apenas ele podia ver. Marcus reconfigurou toda a infraestrutura de back-end em 90 minutos. Redesenhou-a, otimizou-a, construiu redundâncias e sistemas de segurança que a protegeriam por anos. Do porão, sem crédito, sem reconhecimento, sem que Jennifer sequer entendesse o que ele havia feito, muito menos como ele havia feito. Ele enviou a atualização às 18h47. Às 19h15, todos os sistemas estavam operando em capacidade ideal. Às 20h00, a apresentação havia avançado. Às 20h30, o conselho estava maravilhado. Às 21h, Jennifer havia recebido uma promoção e um bônus. As ações da empresa subiram 4 pontos. O CEO havia elogiado pessoalmente sua visão para a liderança técnica. Enquanto isso, Marcus havia ido para casa e encontrado Zara dormindo no sofá, seu pequeno corpo ardendo em febre. Ele passou o resto da noite atualizando a leitura da temperatura em sua testa a cada 5 minutos, observando seu pequeno corpo finalmente relaxar em um sono genuíno às 3 da manhã, sua mão repousando suavemente em seu ombro, perguntando-se se ela se lembraria disso, se ela se lembraria que seu pai havia salvado uma empresa enquanto ela estava doente, e ninguém soubesse, e ninguém jamais saberia. Agora, assistindo Ashford comandar o palco com a autoridade casual de alguém que nunca questionou sua própria importância, alguém para quem portas sempre se abriram e caminhos sempre foram desobstruídos, Marcus sentiu algo se cristalizar dentro dele. Não exatamente raiva, clareza. O tipo que vem quando você finalmente entende que o sistema não está quebrado, está funcionando exatamente como foi projetado, funcionando perfeitamente. Apenas não para pessoas como ele. Não para as pessoas invisíveis resolvendo problemas invisíveis em salas invisíveis. Nossa mais recente aquisição, Ashford continuou, sua voz transbordando de satisfação, com a certeza de um homem que nunca teve que duvidar de sua própria narrativa, representa a reforma de infraestrutura tecnológica mais sofisticada na história do nosso setor. Integramos protocolos de otimização impulsionados por IA que nossos concorrentes não entenderão por mais 5 anos. Isso é o que separa a Templeton de todas as outras empresas nesta sala. Isso é inovação. Isso é visão. A mandíbula de Marcus se contraiu. Suas mãos pressionadas contra as coxas.
Ele reconheceu aqueles protocolos. Não porque Ashford os havia descrito com precisão. Na verdade, ele os havia descrito errado, catastroficamente errado, perdendo a elegante complexidade da arquitetura subjacente, a bela redundância que tornava o sistema inquebrável, mas porque Marcus os havia projetado. Passou 3 meses reconstruindo um sistema que ninguém mais conseguia consertar. Ficou até a meia-noite na maioria das noites, almoçando em sua mesa, digitando código enquanto sua filha dormia em casa, tudo isso ganhando 48 mil Harleys por ano. Tudo isso sendo tratado como manutenção, como infraestrutura, como invisível. A câmera se moveu pela audiência. Pessoas poderosas acenando em reconhecimento. Pessoas poderosas acreditando em uma mentira que repetiriam em jantares por meses. Pessoas poderosas que referenciariam esse momento como prova do gênio de Ashford, como evidência de que ele merecia liderá-los, como justificativa para o que quer que ele decidisse a seguir. Então a câmera o pegou. Apenas por 1 segundo. Marcus na fila de trás. Seu rosto capturado no momento antes que pudesse controlar sua expressão. Não raiva. Não amargura. Reconhecimento. O terrível reconhecimento de alguém que finalmente entendeu a totalidade de sua própria invisibilidade, que finalmente compreendeu que a excelência não importava, que o brilho não importava, que você poderia mudar o mundo e o mundo daria o crédito a outra pessoa. O terrível reconhecimento cristalino de que o sistema não estava quebrado. Ele estava funcionando exatamente da maneira como foi projetado para funcionar. Zara estava em casa com sua avó. Ela queria vir. Havia perguntado 3 vezes com a persistência específica das crianças que sentem a relutância dos pais e a interpretam como um desafio. Mas ele lhe dissera que o evento seria chato, uma mentira. Ela teria vindo em seu melhor vestido, aquele com o pequeno rasgo perto da barra que ela se recusou a deixar ele consertar porque isso faz parecer real, pai. Ela teria se sentado ao lado dele e acreditado, daquela maneira inteira que as crianças têm, que seu pai era importante o suficiente para estar em uma sala cheia de pessoas importantes. O pensamento fez algo em seu peito se fracturar. O discurso de Ashford continuou. Mais platitudes, mais mitologia sobre inovação e visão e a importância de pensar de forma diferente. Tudo isso construído sobre as costas de pessoas como Marcus, pessoas cujo pensamento já fora diferente, já fora inovador, já fora exatamente o que a empresa precisava. Pessoas que haviam sido tornadas invisíveis pelo simples fato de sua aparência e seu código postal. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos membros do conselho, uma mulher que Marcus já tinha visto antes no porão, na verdade, 1 ou 2 vezes, passando pela sala de servidores com propósito em vez de pânico, levantou-se. Seu nome era Dra. Sarah Chen, e ela sempre fora uma das poucas executivas que reconhecia sua presença com um aceno, às vezes até mesmo uma saudação. O tipo de gesto humano que significava tudo quando você estava acostumado a ser tratado como equipamento. Richard, ela disse, sua voz cortando seu discurso como uma lâmina. Preciso te perguntar algo. A sala mudou. Havia sangue na água agora. Os protocolos de infraestrutura que você está apresentando. Chen continuou movendo-se para o centro do salão, seus passos ecoando no mármore. Quem os projetou? O sorriso de Ashford não vacilou, mas seus ombros se tensionaram quase imperceptivelmente. Nossa equipe técnica interna, a melhor da indústria. Especificamente, Chen insistiu. Quem? Uma pausa, longa o suficiente para importar. Jennifer Paulson lidera essa divisão. Jennifer. Chen disse em voz baixa, sua voz ecoando por todo o salão. Quem projetou o back-end? Jennifer se levantou, seu rosto começando a ruborizar. Temos uma equipe, é um trabalho colaborativo. Isso não é o que eu perguntei, disse Chen. Ela se virou para Ashford. Eu sei quem os projetou. Eu estive revisando a arquitetura do código. Tenho um doutorado em engenharia de sistemas. E o que está naquele código? Elegância, inovação, pura resolução de problemas, não é trabalho da Jennifer. Isso não chega nem perto do trabalho da Jennifer. O silêncio desta vez era diferente, perigoso. O tipo de silêncio que precede a transformação. Quem? Disse Chen, olhando diretamente para Marcus no fundo da sala. É aquele?
Tudo parou. Uma taça de champanhe atingiu o chão de mármore. Marcos sentiu 300 olhos se voltando para ele. Ele poderia ter permanecido em silêncio. Poderia ter permanecido invisível, o que ele foi treinado para fazer a vida toda. Em vez disso, ele se levantou. O som de sua cadeira arrastando no mármore ecoou como um tiro. Marcus Williams, ele disse. Sua voz estava firme, não alta, apenas verdadeira. Eu projetei a infraestrutura. Eu reconstruí toda a sua arquitetura de rede. Identifiquei todas as vulnerabilidades no seu sistema. Fiz isso por 48.000 Rileys por ano, enquanto mantinha servidores no porão que ninguém mais queria tocar. O rosto de Ashford estava se transformando em tempo real. A expressão ensaiada de um CEO estava se quebrando, revelando algo por trás dela. Pânico, talvez. Ou os primeiros estágios de entender o que acontece quando o invisível de repente se torna visível. Você não tem as credenciais. Ashford começou. Eu tenho o código, disse Marcos simplesmente. Posso te guiar por cada linha. Posso explicar o algoritmo de otimização quântica que desenvolvi para resolver seu gargalo de largura de banda. Posso mostrar os 3 protocolos de redundância que criei que ninguém mais na sua empresa entendeu porque estavam ocupados demais se apropriando do meu trabalho. O Dr. Chen estava sorrindo. Não de forma cruel, mas com a satisfação de alguém que estava esperando para expor essa mentira em particular. Eu passei o código por verificação independente, disse Chen. Nossa equipe analisou cada componente. É revolucionário. O tipo de trabalho que deveria estar em revistas revisadas por pares. O tipo que faz as pessoas serem contratadas no MIT. Ela olhou para Ashford. E você nem sabia o nome do homem. O caos que se seguiu foi quase belo em sua precisão. Os telefones foram tirados. Chamadas foram feitas. Em 45 minutos a equipe técnica estava sendo auditada. Em 90 minutos, 3 executivos haviam pedido demissão. À meia-noite, quando Marcos finalmente deixou o prédio, toda a sua vida havia se reorganizado em antes e depois. Mas o momento que mais importava veio depois. Ele chegou em casa às 1 da manhã e encontrou Zara dormindo no sofá, com a cabeça no colo da avó. Ela havia ficado acordada apesar de suas instruções, convencendo sua avó a permitir. Sua avó também estava dormindo, exausta de gerenciar a esperança de uma criança. Quando ele acordou Zara gentilmente, afastando seu cabelo, ela olhou para cima com os olhos pesados de sono. Como foi? Ela perguntou. Ele poderia ter dado a ela a versão simples. Poderia ter dito que estava tudo bem, chato, nada com que se preocupar. Ele poderia ter a protegido do conhecimento de sua invisibilidade, como os pais fazem, como ele vinha tentando fazer a vida toda dela. Em vez disso, ele se ajoelhou ao lado do sofá. Querida, ele disse, preciso te contar algo sobre seu pai. Ela se sentou então, de repente alerta daquela maneira que as crianças ficam quando sentem que algo é importante. Ele contou tudo a ela. Não o amargor, nunca o amargor, mas a verdade. Como ele havia resolvido um problema que ninguém mais conseguia resolver. Como ele havia sido invisível por muito tempo. Como às vezes o mundo não te vê até que você o force a parar e realmente olhar. Mas eles te veem agora? Zara perguntou, com a clareza específica de uma criança que entendia exatamente o que estava em jogo. Agora eles vêm, Marcos disse. Em 2 semanas ele recebeu a oferta para o cargo de diretor de tecnologia. Não porque Ashford quisesse lhe dar, porque Dr. Chen deixou claro que, se Templeton não reconhecesse seu valor, 12 outras empresas estavam prontas para roubá-lo. Porque o código não mentia. Porque a inovação não pode permanecer invisível para sempre. O salário era de 340 mil por ano. A verdadeira compensação era diferente. Foi na manhã em que Zara entendeu que seu pai não era invisível. Que a genialidade não se importa de qual código postal você é. Foi o pedido de desculpas de Ashford entregue por um assistente. Foi a reestruturação do conselho. Foram os outros que se apresentaram. 3 mulheres e 4 homens, cujas inovações haviam sido roubadas e mal atribuídas, finalmente prontos para falar, porque Marcos havia ido primeiro. Foi o cheque de acordo que poderia comprar uma casa em um bairro melhor. Melhores escolas. Um quarto só para Zara. Canos que não congelariam no inverno.
Mas o momento mais importante veio 6 meses depois. A escola de Zara estava tendo um dia de carreiras. Os pais vieram falar sobre seus empregos. Quando Marcus chegou à sala de aula dela, encontrou 35 alunos da segunda série sentados de pernas cruzadas em um tapete, esperando para ouvir o diretor de tecnologia de uma grande corporação. Zara estava sentada na primeira fila. Ela não estava olhando para ele, não ainda. Mas ele pôde ver seus ombros se endireitarem, ver a maneira como ela estava prendendo a respiração. Ele se ajoelhou no tapete, nivelando seus olhos com os deles. Quero te contar uma coisa, ele disse. Quando eu tinha a sua idade, ninguém achava que eu estaria aqui. Ninguém achava que eu faria algo importante. Eu era invisível. E por muito tempo, acreditei neles. As crianças assistiam com a intensidade que só as crianças possuem. Elas ainda não aprenderam a fingir atenção. Mas eu tive uma pessoa que acreditou em mim, ele disse olhando para Zara na primeira fila. Ela estava chorando agora, silenciosamente. Uma pessoa que me fez acreditar que eu importava. E por causa disso, eu continuei. Eu continuei resolvendo problemas. E eventualmente o mundo teve que me ver. Ele fez uma pausa. Você não é invisível, ele disse. Você é brilhante. Você é capaz. E ninguém pode te dizer o contrário. Zara estava soluçando agora, não de tristeza, mas do alívio específico que vem quando você finalmente entende que sua fé em alguém não estava deslocada. Que o homem quieto que preparava seu lanche e ajudava com seu dever de casa e acreditava em você quando ninguém mais acreditava, ele era exatamente tão importante quanto você sempre achou que ele era. Depois da apresentação, quando todos os outros pais tinham ido embora e o professor estava arrumando os materiais, Marcus ficou na sala de aula. Ele segurou sua filha enquanto ela chorava, e não disse a ela que estava tudo bem. Não estava tudo bem. Estava tudo bem agora, talvez. Mas os anos de invisibilidade, os anos de ser tratado como menos do que, os anos de saber que você estava resolvendo problemas que ninguém mais conseguia resolver, e ainda assim sendo pago menos do que as pessoas que roubavam seu crédito, isso não estava bem, e nunca estaria. Mas ela ia crescer entendendo algo que ele aprendeu tarde demais. Seu valor não é determinado pelas pessoas que falham em vê-lo. A notificação chegou pelo telefone dele às 2 da manhã, 6 meses depois disso. Um e-mail de um recrutador do Google, depois um da Apple, depois um de 3 diferentes empresas de capital de risco querendo financiar uma startup que ele estava considerando lançar. Mas ele não respondeu a nenhum deles imediatamente. Em vez disso, ele foi até o quarto de Zara. Ela estava dormindo, 13 anos agora, se tornando a pessoa que ela ia se tornar. Ele ficou na porta por um longo momento, apenas observando-a respirar. O mundo finalmente o havia visto. Mas, mais importante, ela sempre o havia visto. E isso valia mais do que todo o dinheiro, todos os títulos, todo o reconhecimento que ele poderia receber. Ele fechou a porta silenciosamente e foi para o seu próprio quarto. Amanhã, ele mudaria o mundo novamente, desta vez em seus próprios termos. Mas esta noite ele era apenas um pai que finalmente havia parado de ser invisível para si mesmo. A verdadeira vitória não veio na gala. Veio naquele porão quando um homem escolheu resolver um problema impossível não por crédito, mas porque a excelência exige nada menos do que sua total atenção. Todo o resto é apenas o mundo alcançando. Meses se passaram. A história circulou de boca em boca. Um homem negro, invisível em sua empresa, cuja inovação havia salvado milhões. Isso ressoou. Todo mundo conhece alguém como Marcus. Todo mundo já se sentiu invisível. A mídia eventualmente pegou isso. Forbes, CNBC. Mas Marcus não mudou. Ele ainda fazia o almoço da Zara. Ainda ajudava com a lição de casa. Ainda usava o mesmo blazer de carvão. Ele contratou 3 pessoas de seu antigo bairro, mentes brilhantes que o sistema havia treinado para acreditar que não eram boas o suficiente. Ele criou um programa de bolsas. Ele falou em escolas em distritos que ninguém se importava. Você não é invisível. Stanford o convidou no 2º ano. Harvard depois disso. MIT. Toda a universidade o queria. Não porque ele era um bom orador, mas porque ele representava o que as pessoas queriam acreditar. O sistema poderia ser quebrado. A visibilidade era possível. O brilho eventualmente seria reconhecido.
Zara assistiu seu pai transformar o mundo e entendeu o que ele vinha lhe ensinando o tempo todo. A única pessoa invisível é aquela que desistiu. No 5º aniversário do Gala, Templeton reestruturou sua liderança. Marcus se tornou diretor de inovação. Não como um prêmio de consolação. Ele havia recebido propostas melhores em outros lugares. Mas porque ele havia voltado para casa para terminar o que havia começado. Porque pessoas invisíveis ainda trabalhavam naquele porão. Ele entrou naquele prédio no seu primeiro dia como diretor de inovação e foi diretamente para o porão. A sala de servidores estava inalterada. O mesmo ruído branco das máquinas mantendo tudo vivo. Ele ficou no centro, respirando o zumbido familiar, e pensou no homem que estivera sentado na parte de trás daquele salão 6 meses antes, esperando ser esquecido. Aquela versão dele não tinha ideia de que a invisibilidade era temporária, que o silêncio poderia ser quebrado, que uma pessoa, uma filha, um executivo que escolhesse ver, poderia mudar tudo. Ele subiu as escadas. A doutora Chen estava esperando em um escritório no canto que em breve seria seu. Pronto? Ela perguntou. Para quê? Marcus respondeu. Para garantir que ninguém mais sente na parte de trás, ela disse. Ele olhou pela janela para a cidade espalhada abaixo. Milhões de pessoas invisíveis umas para as outras, a maioria fazendo coisas extraordinárias e não recebendo reconhecimento. Ele pensou em Zara, sobre o almoço que ele havia preparado, sobre as conversas do jantar em que ela lhe contava algo brilhante e ele ouvia, realmente ouvia, e ela se sentia visível. Sim, ele disse, estou pronto. A janela refletia seu rosto de volta para ele. Um homem negro em um blazer carvão, agora CEO, mas ainda apenas um pai. Ainda apenas alguém que decidiu resolver um problema impossível, não por crédito, mas porque a excelência exige nada menos do que sua total atenção. O anúncio de sua promoção chegou pelos canais da empresa ao meio-dia. Às 3 da tarde, sua caixa de entrada havia recebido mais de 2.000 mensagens. Ex-funcionários compartilhando suas próprias histórias de brilho invisível. Pessoas de seu bairro enviando congratulações. Zara mandando uma única mensagem. Eu sempre soube que você era incrível. Te amo, pai. Ele não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para aquela mensagem por um longo momento, entendendo finalmente que toda a jornada, do porão ao salão de festas até a sala de reuniões, nunca foi sobre provar nada para o mundo. Sempre foi sobre uma filha assistindo seu pai recusar ficar invisível. Tudo mais era apenas o universo se rearranjando para reconhecer o que ela sempre soube.